Olá, bem-vindos mais a um Profiler. Hoje trago-vos uma licenciada em Publicidade que fez todo o seu percurso profissional nessa área. Vamos ouvir uma experiência de alguém que já trabalhou em 4 países diferentes, que foi nomeado para inúmeros prémios e, portanto, vai ser um gosto conversar hoje com o João Coutinho, que é cofundador da Atlantic New York. Olá, João, bem-vindo. Olá, Sílvia, e obrigado pelo convite. Ora, obrigada por, entre viagens Lisboa-Nova Iorque, conseguirmos sentarmos hoje um bocadinho para conhecer melhor o teu percurso. Dizia eu que licenciaste em Publicidade, tens feito todo o teu caminho pela publicidade. Surge como? Surge como este gosto pela publicidade, o decidir estudar publicidade? De onde é que consideras que pode ter vindo este bichinho? Olha, eu originalmente queria ser arquiteto, era o meu sonho, mas, sei lá, por que razão, a arquitetura não foi, não segui a arquitetura. E quando, não sei se lá foi lá, tipo 11º, 12º ano, abri um curso de publicidade, o primeiro curso de publicidade. Já havia o curso de publicidade aqui em Lisboa, do IAD, e abriu uma escola chamada IXI, que depois agora chama-se Universidade de Fernando Pessoa, que tinha um curso de publicidade. E eu comecei já havia daqueles programas de anúncios na televisão. Eu não sei se o programa do Edson Ataíde já dava nessa altura, mas acho que não. Mas havia aqueles programas que davam os anúncios e não sei o quê, e isso fascinava-me completamente. E havia uma série também que eu gostava imenso, que chamava-se Os Trintões, em português, 30-something em inglês, sobre 2 amigos que tinham uma agência de publicidade em Filadélfia, e eu adorava aquela série. Então, eu pensei assim, isto é uma área que junta design, escrita, uma pessoa pode escrever guiões para filmes, não é? Pode fazer design gráfico. Era uma indústria que juntava várias áreas que me interessavam, e eu disse, olha, vou experimentar, e realmente é uma paixão, e tenho muita sorte em fazer aquilo que eu gosto, sabes? Comecei no Porto e fui estudar lá para a Universidade de Fernando Pessoa. Depois, com um grande amigo meu vizinho, que é o Tiago Guedes, que é realizador de cinema aqui em Portugal, e outro nosso sócio, Filipe, montamos uma agência numa garagem, e nós estávamos a estudar na universidade, chamava-se Zu Publicidade, então éramos nós os 3 a fazer logotipos. O nosso grande cliente era aquela discoteca no Porto, que era a Indústria, e a gente fazia... era como os flyers do Lux e não sei o quê. Então era o nosso cliente, tínhamos uma avença com eles, fazíamos os flyers todos da Indústria, era giro. Mas claro, o Porto é uma cidade pequenina, não é? E as agências grandes... E na altura ainda... Isto foi tipo... Início dos anos 90, na altura ainda havia as multinacionais no Porto. Havia a Macan, havia a Ogilvy... Mas então a Zu durou, sei lá, 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu e o Tiago arranjamos um estágio na Ogilvy, aqui em Lisboa, e viemos os dois. Lá viemos, e pronto, ganhamos o prémio o primeiro concurso que houve dos jovens criativos, chama-se Young Creatives, que levam os jovens criativos a Cannes. Isto foi... em final de 95, ganhamos Jovens Criativos em 96, e pronto, e por aí depois... Qual é que era a tua expectativa nessa fase? Ou seja, o que é que tu, nessa altura, projetavas para o teu futuro? Muito cedo, vais para Lisboa, estavas a comentar, empreendedores, conseguem um estágio numa Young Rúbrica, que era de facto uma notoriedade, que é uma notoriedade. Foi na Ogilvy, primeiro. Na Ogilvy, perdão. Sim. E nessa altura, o que é que tu projetavas para o teu futuro? Como é que tu vias? Tinhas já percebido que o teu mundo ia ser por aqui? Eu acho que sim. Eu vou-te dizer que eu nunca fiz planos, nunca disse assim, daqui a 5 anos vou estar não sei onde, sabes? Sempre tive os meus sonhos, e o meu sonho sempre foi... Depois da primeira vez que fui a Cannes com os Jovens Criativos, vi... Ou seja, aquilo são os Oscars da publicidade, não é? Como as pessoas chamam, gente de todo o mundo... homens e mulheres já com cabelos grisalhos a receberem leões, e eu disse assim, isto é espetacular, sabes? Um dia quero estar naquele palco, mesmo. Mas, sendo de um país como o nosso, que é um país que tem uma dimensão muito pequena,
com um mercado muito pequenino, ou seja, e na altura ainda havia marcas portuguesas que investiam bastante, mas mesmo assim, quando tu comparas orçamentos de outros países, sabes, tipo, mesmo França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, é difícil competir com marcas globais e marcas portuguesas, não é? Então, o trabalho que tu fazes aqui em Portugal, ou fazias no finais dos anos 90, tinha muito pouca visibilidade, não é? Então era difícil alguém saber quem eu era, não é? Então, e quando em 96 fui a Cannes, eu disse, o meu sonho é um dia estar aqui, com estes. Mas para mim isso sempre foi um sonho que eu achei, isto nunca vai acontecer, não é? Tipo, não vai acontecer porque, pronto, em 99 surgiu a oportunidade de ir para Madrid, trabalhar na Young Rubicon, aí sim. E aí, apesar de Espanha ser um país mesmo aqui ao lado, nosso país irmão, são 5 vezes maiores que nós, tinham marcas tipo Repsol e Telefónica, e marcas já que estavam em grande peso em toda a América Latina. E eu aí vi, olha, os budgets eram muito maiores, havia pessoas, por exemplo, uma coisa que eu notei era que eram, por exemplo, um fotógrafo em Portugal que fotografava modelos, fotografava carros, fotografava queijos, era tudo, percebes? Porque é um mercado muito pequeno, não é? E em Espanha, por exemplo, havia fotógrafos para fotografarem especialistas em preto e branco, outros especialistas em retratos, outros em carros. E eu percebi, isto é diferente realmente, que era assim que era em todo o mundo, não é? E depois eu tive... Como é que foi essa experiência em Madrid? Tu vais como diretor de arte. Sim. O que é que foste fazer nessa altura? Eu que já tinha o bichinho de ir para fora, não é? Fui a Cannes, assim. O meu mentor, que é um brasileiro, Paulo Dil, que trabalhou aqui em Portugal há muitos anos, ele foi dos primeiros a ir trabalhar para a Espanha. E ele estava a mudar de agência e disse-me, olha, aqui na Young estão à procura de diretores de arte. Queres que eu ponha aqui o teu nome? Manda-me o teu CD? Porque aquilo não havia sites na altura, não é? Então, quando eu comecei eram portfólios tipo books, não é? Tipo, era engraçado, ainda tenho esse guardado. E o Paulo, eu mandei-lhe o meu CD, que já era uma coisa ultra tecnologia, não é? Um CD para ver o portfólio. E eles gostaram, chamaram-me, fui a Madrid, fiz uma entrevista, contrataram-me e pronto. E fiquei lá 2 anos, sempre a trabalhar na Young Rubicon. Como é que foi? Tu ias muito entusiasmado também por ser aquilo que estavas a dizer, não é? Um mercado maior, essas especializações que tu foste encontrar, acabou por ser uma coisa que te voltou uma vez mais a encher as medidas e ir de encontro àquilo que tu procuravas. Exatamente, e foi essa coisa, tipo, havia muito mais dinheiro, tinhas muito mais para onde escolher. Uma das contas que eu trabalhava era Schweppes, e era Schweppes para a Europa toda, percebes? E, tipo, em Portugal não havia não havia, na altura, não existia de uma agência portuguesa trabalhares para o resto da Europa ou fazer coisas para o resto do mundo. Hoje em dia já mudou isso, atenção, porque há muito talento aqui e com a globalização e com o trabalho remoto já é possível, não é? E é uma grande oportunidade. Mas na altura não existia, sabes? Tudo era um pouco mais difícil. Essa grandiosidade foi provavelmente das grandes diferenças que tu encontraste entre os nossos mercados, entre os mercados ibéricos. Foi. Budgets muito maiores, marcas a fazerem, tipo, como eu te disse, Telefónica, nós trabalhávamos Telefónica e Movistar, a irem em grande para a América Latina, não é? E notei e mesmo um nível de criatividade, a barra bem mais alta. A publicidade espanhola na altura era... E a portuguesa na altura era boa, mas a espanhola era bem melhor. O nível de critério e de exigência era muito maior. Em 2002 voltei e pronto, gosto mais de Lisboa do que de Madrid. Adoro Madrid, mas realmente pondo uma cidade ao lado da outra, prefiro 1000 vezes Lisboa. E senti, sabes, tipo, que o meu mundo se fechou um bocadinho, sabes, em nível de visibilidade, apesar de... trabalhei na BBDO, na Thomson, na Strat e os últimos 5 anos na Low, como diretor criativo executivo com a Susana
Albuquerque. Sim, já lá vou. Queria-te perguntar, neste regresso, onde tu estavas a mencionar que sentiste que o mercado e a tua visão, não é, se fechou um bocadinho, porque o entorno do mercado era efetivamente diferente, mas nessa altura sentiste já a diferença do mercado que tinhas deixado para o mercado que vens a encontrar? Conseguiste perceber alguma diferença nessa Notei para fase? pior e eu acho que ah, como eu já estava habituado a um nível de exigência, a um critério criativo, sabes, do que é uma boa ideia. A barra em Espanha já estava bem lá em cima e a barra em Portugal era bem mais abaixo e isso foi uma coisa que sempre me incomodou e nunca escondi isso a ninguém, sabes? Isso, as pessoas contentavam-se com pouco. O pouquinho, sabes, tipo, o ok era excelente, sabes? E isso foi uma coisa que me deu... ah, e não é porque não houvesse talento, acho que é uma coisa que era cultural, sabes? As pessoas, tipo, contentam-se com pouco, sabes? E quando tu realmente queres, sabes, imagina, o meu sonho era ir trabalhar a Londres ou Nova Iorque, era mesmo o meu sonho, e sentia que se eu pensasse que o ok estava bom, não ia a lado nenhum, entendes? Então, em 2011 voltei a sair. Apesar de eu trabalhar com a Susana, que é para mim das melhores pessoas, e foi ela que me deu a minha primeira oportunidade como diretor criativo na LOL, e nós tínhamos uma equipa Tu fantástica. aí estavas a trabalhar marcas com imensa No- notoriedade. Como é que é nessa altura? Estamos a falar de facto de uma publicidade há alguns anos Sim. atrás. Como é que na altura se pensava nisto, na estratégia da marca, no impacto que isto vai ser no consumidor? Como é que na altura se trabalhava as marcas? Curiosamente, a estratégia sempre é uma coisa que eu acho que nós temos bons planners e bons estrategas em Portugal. E bons criativos também. E a Susana é uma pessoa super estratega, ela já era diretora criativa e eu vim da Thompson, era a minha primeira experiência como diretor criativo, por isso eu fui o diretor criativo júnior dela, que ela me ajudou, sabes, a dar os meus primeiros passos como diretor criativo, porque é uma profissão diferente quando tu passas de criativo para diretor criativo, para gestor de pessoas, do negócio, não sei o que, é muito diferente. E mesmo do ponto de vista, ou seja, tu como criativo pensas nas tuas ideias, quando tu passas a ser diretor criativo, a componente estratégica, a estratégia sempre foi uma coisa que eu sempre apreciei e provavelmente se eu não tivesse sido, em verdade, pelo caminho da criação, tinha ido para a estratégia, acho que, e sempre foi uma coisa que clientes e os meus peers tipo, reconhecem em mim que sou uma pessoa com a minha parte estratégica é bastante forte. E então acho que quando tu passas a ser diretor criativo deixas de te preocupar única e simplesmente, sabes, tipo, se está bonito ou bem escrito, obviamente tens que te preocupar nisso, mas é se os pontos conectam, não é? Tipo, o mais importante é teres um briefing, tens que conectar as coisas de forma a fazeres um trabalho que depois vai chamar a atenção, se vai destacar dos outros, não é? É isso que vai ter resultados, obviamente, não é? Pode ser muito bonito criativamente ou muito bem feito e muito bem escrito e não ser eficaz, não é? E uma pessoa pretende a eficácia, não é? E a eficácia depois traduz também em números e a Estavas a parte falar, desculpa interromper, estavas a falar, há bocadinho falaste no teu mentor, agora mencionaste a Susana, se calhar parte do profissional que tu te foste fazendo também pode vir da predisposição com que tu chegas aos projetos e às pessoas que te chamam para trabalhar com elas, essa tua predisposição que tu levas para aprender, que é, eu sou o teu diretor criativo júnior, como tu há pouco dizias, tu vais com uma disposição muito grande para aprender. Sim, sempre. Ainda eu trabalho quase há 30 anos e todos os dias quero sempre aprender, percebes? Acho que uma pessoa que acha que sabe tudo, não sei, não acho interessante, sabes? Tenho sempre essa sede por aprender as novas tecnologias, as novas tendências, sabes? Tudo. Não quer dizer que eu vá tipo, seguir as coisas tipo como carneirinhos, que agora vê-se o chat GPT, está tudo a falar, que vai mudar, que não sei o quê. Deixa ver, sabes? Tipo, o QR Code demorou 20 anos até ter relevância, não é? As pessoas ficam todas excitadas com estas tendências e quer tudo
a falar e tipo, provavelmente há para aí 5% de pessoas que sabem o que estão a falar e 95% não fazem a mínima ideia, sabes? Tipo, mas é interessante, uma pessoa tem que ver, não é? Ias tu a dizer que em 2011 decides rumar novamente para fora de Portugal, foste até São Paulo. Foi. Como é que foi essa experiência? Houve, O que é que te leva a São eu Paulo? eu tinha 39 anos, quase a fazer 40, não é? Era há 5 anos diretor criativo, juntamente com a Susana, da Low, em Lisboa. Ou seja, fazia parte da direção do Clube de Criativos cá em Portugal, já tinha ganho alguns prémios. A vida em Lisboa realmente é excelente, não é? Supostamente não me faltava nada, mas eu tive uma proposta para ir para o Brasil, através de outro grande amigo meu, que é o Frederico Saldanha, que já morava no Brasil, e eu conheci o Anselmo Ramos, que era o CCO da Ogilvy, e ele disse, olha, eu tenho uma posição de diretor de arte sénior aqui na agência. Queres vir? Eu falei com a minha mulher, vamos, nós não tínhamos filhos na altura. Vamos para o Brasil. Mas foi um risco gigante que eu fiz na minha carreira, porque eu passei da pessoa que liderava a agência, sabes? Passei para responder sei lá, 2 níveis de diretores criativos acima de mim. Ou seja, hierarquicamente, Eu baixei, desceste a alguns patamares. e foi um risco, que eu podia, sabes, quase a fazer 40 anos. Eu quando comecei, dizia-se que pessoas com 30 anos já eram velhos, percebes? Porque havia diretores criativos com 25, sabes? Então, a fazer 40, sabes, tipo, uma pessoa questiona-se. E eu cheguei ao Brasil e a São Paulo e tinha miúdos de 25 anos. Eu já estava a começar a ter cabelos grisalhos. Tipo, eu pensei, juro-te, eu pensei assim, o que é que eles viram em mim para me trazer para aqui? Isto vai ser um falhanço total, sabes? Porque fiquei mesmo inseguro. Mas já tinha bastante experiência, percebes? E eu lembro do Anselmo dizer, eu nunca tinha ganho um leão em Cannes. E eu sentia que podia ganhar, entendes? E o Anselmo disse assim, nunca ganhaste um leão, se vies para aqui só depende de ti. E é verdade, sabes? Porque, pronto, debaixo da liderança dele, que é das pessoas mais premiadas do mundo, com 2 negócios já super de sucesso, e as marcas, curiosamente, a equipa que ele formou era uma equipa de pessoas que não eram as estrelas típicas do mercado brasileiro, cheios de leões e não sei o quê. Eram mais... Por exemplo, o Hugo Veiga também nunca tinha ganho um leão quando foi para a Ogilvy. Nós sentávamos um em frente ao outro. E era uma equipa onde eu conheci o meu sócio, o Marco, conheci lá na Ogilvy. E era uma equipa de gente... Era super divertido. Nós trabalhávamos que nem uns loucos, mas era divertido. Aquilo era uma família. Ainda hoje em dia nós temos um chat no WhatsApp em que falamos praticamente todos os dias com este grupo de pessoas que trabalharam nessa agência. Também é aquelas coisas que podes ganhar reconhecimento, mas realmente o que fica são as amizades que fazes, não é? E as pessoas que depois, quando passas a diretor criativo, as pessoas que tu formas, as pessoas que tu vês crescer, sabes? Acho que para mim essa é a parte mais gira, sabes? A verdade é que disseram-te que só dependia de ti, Sim. perdão, ganhar. E em 2013 tu ganhas efetivamente o prémio da agência em Cannes, foste nomeado como um dos 10 melhores diretores de arte do mundo. Chegava a par com muito trabalho o reconhecimento que tu sonhaste um dia lá atrás ter também? Sim, ajudei a agência a ser a agência do ano em Cannes, que é tipo o maior prémio que qualquer agência pode ter, sabes? Não existe nada acima disso. Eu ajudei com 2 ideias, que foi o Immortal Fans, que ganhou o Grand Prix, e uma ideia para Band Sports. Mas quem fez, o Hugo e o dupla dele, o Diego, fizeram os The Real Beauty Sketches, que foi quem continua a ser uma referência. Então foi um ano espetacular. E eles fizeram várias outras ideias que completamente destruíram naquele ano. E então isso abriu-nos portas, não é?
é o antes e o depois, não é? A temporada no Brasil foi uma temporada espetacular, mas difícil, sabes? Do ponto de vista pessoal, eu e a minha mulher não tínhamos filhos. Soubemos um dia antes de irmos para o Brasil que ela estava grávida. Depois de 8 anos a fazermos IVFs, tratamento e não sei o quê, ela já tinha engravidado 2 vezes, tinha perdido. Íamos para o Brasil, olha, vamos fechar este capítulo, temos 40 anos, vamos fechar o capítulo. Engravidou. Não estávamos com grandes... Como já tinha perdido 2 vezes, não estávamos com grandes coisas. São os meus filhos, os mais velhos, o João e a Olívia, nasceram no Brasil. Mas foi difícil trabalhar até às 3 e 4 da manhã, trabalhar aos fins de semana. E a minha mulher em casa, com os gêmeos, sabes, foi super duro para ela, mesmo muito duro. E essa parte, tanto é que nós depois fomos para Nova Iorque e acabamos por nos separar em 2017, e eu acho também que isso, sabes, sabes, esse investimento na carreira, e ela apoiou-me, eu sou grato a ela para sempre. Isso acabou também por ter um impacto na minha vida pessoal, sabes? Por um lado foi ótimo profissionalmente, mas acabou por... Nem sempre nos damos conta do Sim, preço que vamos pagar a outros exatamente. níveis pelo investimento que estamos a fazer, não é? Uma pessoa olha, e mesmo hoje que sou dono da agência, sabes, e tento olhar para isso e ver como é que uma pessoa consegue criar um ambiente saudável e que proteja a vida das pessoas, sabes? Que há uma coisa, sabes, o burnout é uma realidade e nós estamos a fazer... Somos nós que pedimos aos nossos... somos nós que pedimos às pessoas que trabalham connosco: não trabalhes tarde, não trabalhes ao fim de semana, a não ser que seja extremamente necessário. Nós dizemos, tipo, nós evitamos ao máximo trabalhar ao fim de semana. Não mandamos e-mails depois das 5 da tarde, 6 no máximo dos máximos. Aliás, agora nós estamos a fazer no nosso novo site, e se tu fores ao nosso site, ainda não está no ar, depois das 6 horas não consegues ver nada, só vais ver as sugestões das coisas que as pessoas que trabalham na agência estão a fazer, ou seja, jantar fora, viajar e não sei o quê, porque queremos mesmo instituir, ou seja, depois de muitos anos a trabalhar para big networks e grandes agências, a Grey, onde depois provavelmente vais falar sobre isso, quando nós chegamos a Nova Iorque tinha 1200 pessoas, sabes? E hoje em dia encontro pessoas que trabalharam lá na mesma altura e eu não fazia a mínima ideia de quem eram. É muita gente. Porque tu vais do Brasil para Nova Iorque. Exatamente. Como é que foi chegar para trabalhar a Nova Iorque? Era o cumprir um sonho, não é? Tipo, eu recebi propostas. Quando nós ganhamos a agência do ano em Cannes, essa equipa ganhou a agência do ano em Cannes, e as pessoas que fizeram os trabalhos que tiveram impacto, não é? Receberam propostas para ir para Londres, para Amsterdã, para os mercados mais interessantes, Chicago, Los Angeles. E a Grey foi a agência que me fez a pior proposta do ponto de vista quer de posição, quer de salário, mas foi a que nós gostamos mais das pessoas, e o trabalho que eles já vinham fazendo, nós estamos assim... Tivemos um feeling, eu e o Marco, meu sócio, tivemos um feeling, dissemos assim: nós vamos ser felizes nesta agência, também só depende de nós, não é? Lá está. E fomos. E eu lembro-me do primeiro dia de sair, e a agência na Quinta Avenida, de sair e ver. Nós fomos em janeiro de 2014, faz 9 anos agora, e sair e ver o fumo, os táxis amarelos, as pessoas com os cafés na mão, sabes? Aquela coisa que tu vês nos filmes. Sabes? E eu pensei assim: pronto, ok, eu estou a viver dentro de um filme, sabes? Estou a viver. E essa sensação de viver dentro de um filme durou muito tempo, sabes? E é uma coisa que eu e o Marco nos lembramos sempre, é assim: nós temos o privilégio de viver numa cidade onde as pessoas, em muitas profissões, mas na nossa, toda a gente sonha ir para aquela cidade, sabes? No fundo, tu estavas efetivamente ali a conseguir fazer aquilo que tu tinhas projetado há tantos anos atrás que um dia gostarias de fazer. Gostaria, mas eu nunca fiz planos. A minha mulher atual é americana e ela também trabalha em publicidade. E ela, mas quais eram os planos que tu sempre fizeste planos? Nunca fiz planos. As coisas foram acontecendo, eu fui trabalhando e fui sempre, e é a mesma coisa que se aplica à agência, que é: eu nunca fui atrás de contratos milionários, ou o dinheiro é uma consequência de fazeres bom trabalho.
mas sempre fui à procura de lugares onde eu me identificasse com as pessoas, sabes? Onde eu me identificasse com as marcas com que trabalho. É horrível quando tens de É até uma trabalhar... escolha mais emocional, não é? É horrível quando tens de trabalhar para uma marca com que não te identificas. E isso acontece, sabes? Trabalhando em publicidade, se não és dono da agência, vais ter que trabalhar para coisas... Felizmente, nunca trabalhei, nunca fiz campanhas para promover armas ou tabaco ou coisas realmente... Ou coisas sexistas ou coisas realmente que visceralmente me oponho, sabes? Mas às vezes tens de trabalhar em projetos que realmente, sabes, e é bom quando trabalhas em marcas que realmente tu gostas, que vestes, que usas, que te identificas, que seguem. E tenho tido na minha carreira a sorte de ser essa, da minha carreira de ser constituída por fazer coisas que realmente gosto, que me identifico. A paixão é super importante, sabes? Não estaria a trabalhar há 30 anos nisto se não fosse absolutamente apaixonado, sabes, pelo que faço. É no decorrer deste projeto da Grey que tu ganhas também o prémio de personalidade de mídia do ano. Estes prémios trazem-te motivação adicional, mas também uma responsabilidade acrescida por passar a ser um reconhecimento público no meio? Sim, os prémios, lá está, são uma consequência do trabalho que fazes, não é? Da indústria reconhecer, o que é ótimo, e é ótimo também para tu, uma pessoa... Eu vou-te contar uma história que é engraçada. Quando eu quis ir antes de ir para o Brasil, partilhei o meu portfólio, quando eu estava na Grey, partilhei o meu portfólio com alguns headhunters em Londres, em Amsterdã, e com o portfólio que eu tinha, exatamente com o mesmo que eu fui para o Brasil, eles disseram: não, tens um bom trabalho, mas não tens nenhum leão, não é? Não tens nenhum leão em Cannes, e as agências para onde tu queres ir são agências que, pronto, os recruiters só falam contigo se tiveres prémios, estás a ver? Agora não sei como é que as coisas estão, mas funcionava muito assim. Porque desde 2020 tudo mudou muito e ainda estamos a ver... o mundo mudou muito da publicidade e está muito fragmentado. E mesmo na parte... As coisas... Quase que houve um reset, não é? E eu acabei por ir para o Brasil, o Anselmo conhecia-me, ganhei lá o Grand Prix, os Leões e não sei o quê, exatamente com o mesmo portfólio, mas com duas ideias diferentes. Chamaram-me de todo lado. Era 90% do mesmo portfólio, que me tinham dito: olha, com este não vais a lado nenhum. Tinha 8 leões e um Grand Prix. Abriram-se as portas, entendes? É bastante importante. Teres o reconhecimento da indústria abre-te bastante as portas. Não quer dizer que, por exemplo, nós contratamos pessoas na Atlântico que nunca ganharam um leão, percebes? Mas que nós vemos potencial nelas. Mesmo que fizeram contigo. Exatamente, não é? exatamente. No caso de uma multinacional, quando sabem que tu tens prémios, para quem está a contratar já é assim: ok, isto, a base, a margem de erro é menor, não é? Porque estás a contratar alguém que já com provas dadas, não é? Então é mais fácil. Em 2007, um novo projeto, tu assumiste a função de diretor criativo e executivo da Young & Company, mas para a América do Norte. Como é que foi assumir todo este mercado? Porque, uma vez mais, abrem-se os horizontes, não é? Abarcas inúmeras geografias. Eu estava na Grey desde 2014 e recebi a proposta para a Young & Rubicon, e a Grey já era uma agência completa, tipo... Ainda hoje eu acho que a Grey, passado 8 ou 9 anos, vive desses anos dourados que nós tivemos lá, que em 2015 e 2016, 2016 e 2017, fomos o segundo escritório mais premiado do mundo em todas as 2 anos consecutivos, de todas as agências do mundo, percebes? Mas a Young era uma agência muito tradicional, o trabalho não era bom, e eu fui para lá para sabes, com a ambição de tentar mudar as coisas, não é? E eu lembro que o Per Pedersen, que também um mentor nosso que nos ajudou muito
na Grey, que faleceu há 2 semanas. E ele disse-me, olha, já foram lá muitos bons criativos para a Young e nunca nenhum conseguiu fazer nada. Eu disse, olha, eu vou tentar a minha sorte. Foi uma agência que, por algum sinal, não sei. E era muito tradicional, mas as pessoas eram impecáveis lá. Em 2018, eu estava lá nem há um ano, a agência foi fundida com a VML, que é uma agência mais digital em Kansas City, que é no meio da América. Duas culturas completamente diferentes, um choque muito grande, não é? Nova York com Middle America, e eles é que ficaram com a liderança toda, sabes? Tipo, foi realmente eu vinha de uma época muito boa na Grey e a minha passagem pela Young, depois VML YNR, não foi uma coisa. Eu recordo-me vejo as coisas que eu realmente não quero fazer nessa passagem. Não foi uma passagem boa de toda. A nossa carreira é feita disso, não é? De altos e baixos. Uma pessoa vezes aí também aprendemos muito. Exatamente. Uma pessoa está aqui e depois está aqui. Uma pessoa está aqui e depois está aqui. E é constante. Isso constantemente na minha carreira, e uma pessoa tem de saber que nem sempre tudo é cor-de-rosa, não é? E eu acho que a coisa mais... Uma pessoa tem que ser consistente, sabes? Tens de estar consistentemente a pôr bom trabalho na rua, sabes? E vais ter fases em que tens mais sucesso, outras tens menos sucesso. Mas a consistência é importante. E como é que surge, em plena época pandémica, vamos montar a nossa própria agência? Então, no seguimento de esta fusão da VML, do Kansas City com a Young, as coisas não correram bem. Sabes, nunca me identifiquei, não tinha nada contra as pessoas que lideravam, nunca tive nenhum problema com elas, mas também nunca tive química com estas pessoas, sabes? Então, o que aconteceu com o Covid, o meu sócio, o Marco, nós separamos em 2017, eu fui para a Young, ele foi para a McCann, e depois, mas não era giro trabalhar, e nós queríamos sempre trabalhar juntos. Então o Marco foi mandado embora, mal apareceu o Covid, ele foi mandado embora, tipo em março de 2020, ligou-me, vamos abrir a agência. Nós já tínhamos este sonho de abrir a agência há muito tempo. Eu com 3 filhos, com os meus filhos e a minha ex-mulher em Portugal, ou seja, muitas despesas por mês, sabes? Tipo, não tive a mesma coragem que tive em 2011, quando decidi ir para o Brasil, sabes? E quase começar a minha carreira do zero. Foi basicamente isso que aconteceu quando fui para o Brasil. E, não, claro, vamos abrir a agência. Sim, claro, não sei o quê. Sim, no mês que vem. Mas eu estava preso, tipo, a um bom salário, entendes? E eu também fui mandado embora pela primeira vez na minha carreira, nunca me tinha acontecido. Aconteceu em setembro de 2020 e foi um impacto gigante, sabes? Foi esse dia que eu não estava minimamente à espera, porque os clientes aliás, um dos maiores clientes da agência estavam no meu grupo, tinha montado um grupo de pessoas com prémios, era o melhor grupo a nível de criativos da agência, mas eu depois pensei, realmente, eu nunca tive química com eles e realmente não fazia sentido quando eles têm que cortar cabeças altas e com salários altos. Isso aconteceu na maior parte das agências, ou seja, os cargos mais altos foram quase todos. Liguei ao Marco, olha, como é que é? E ele disse, vamos fazer a agência? Vamos. E anunciamos que íamos fazer a Atlantic no Thanksgiving em 2021, porque é o dia da ação de graças, não é? Nós agradecemos ao Covid por termos a oportunidade, ficamos os dois juntos, não é? E íamos montar o nosso projeto e começamos a agência abriu oficialmente em janeiro de 2021 e temos 2 aninhos. Eu lia que é uma agência criativa que nasceu com a missão de fazer as pessoas gostarem e confiarem nas marcas. E a minha pergunta é, como é que isto se faz? Como é que isto se consegue? Nós chamamos Atlantic porque eu sou português, o Marco é brasileiro
moramos em Nova Iorque, ou seja, o que é que junta isto tudo? O Atlântico. E foi o que nos demorou mais tempo a nós chegarmos a um nome que era... Nós não queríamos ter um nome que fosse relacionado com publicidade. Não queríamos ter um nome que fosse uma tendência que daqui a 2 anos está datado. Queríamos um nome que toda a gente entendesse, sabes? E que fosse timeless, não é? Que viajasse no tempo. E foi logo, recebeu... As pessoas adoram o nome da Atlântico. Então o que é que nós fizemos? Nós estávamos a desenvolver o nosso site e a nossa identidade visual com um designer amigo nosso, porque nós podíamos ter desenhado o site, podíamos ter feito, e a identidade visual, mas decidimos ter distância, sabes? E contratar alguém externo. E ele disse, vocês sabem que o vosso trabalho, todo o trabalho que vocês têm feito, a Gunshop, o Immortal Fans, o Volvo, o Highway Robbery, todo o trabalho que vocês têm feito é contracorrente. E nós dissemos, Samuel, é exatamente essa palavra que nós estávamos à procura para definir qual é a maneira como nós vemos o nosso lugar na publicidade, que é nós... não é contracorrente de uma forma anarquista e cedo não, só porque não, mas nós temos um método, e já o tínhamos, só que não tinha nome, não é? Que é, nós sempre tentamos explorar, imagina, há uma tendência que vai para aqui, e nós, se calhar até vamos com essa tendência, mas nós tentamos sempre explorar a ver o que é há à volta, o que é há do lado oposto, estás a ver? E isso tem-nos levado a encontrar territórios únicos para marcas. Tem-nos levado a encontrar pontos de vista diferentes, sabes? E isso não se aplica só à maneira que nós filtramos o nosso trabalho. Por exemplo, o nosso primeiro escritório foi um barco, o que nós ainda temos em Nova Iorque. Não sei se viste na internet. Nós temos um escritório num barco que chama-se Mary A. Whelan, está em Red Hook, está parado. Nesse barco mora uma senhora que chama-se Carolina e ela tem uma NGO. Ela aparece no documentário do Spike Lee sobre 9/11, a falar sobre o salvamento das pessoas que estavam presas no 9/11, não é? Em que houve os barcos, 500 mil de pessoas foram resgatadas da ilha por barcos e ninguém sabia, não é? Está no documentário do Spike Lee na HBO, que é super interessante. Então nós temos lá a nossa salinha. Quando era só eu e o Marco íamos mais vezes lá. O barco é muito quente no verão e muito frio no inverno. Por isso nós agora temos um estúdio perto do barco, em Brooklyn, onde as pessoas podem ir. Nós não obrigamos ninguém a fazer coisas que as pessoas não querem. Ou seja, temos um espaço, temos o barco para mais que uma experiência e para fazer brainstormings, os clientes adoram ir lá ao barco, mas tem que ser tipo primavera ou outono, ou um dia de verão que não esteja tão quente, mas adoram, têm vista para o sul de Manhattan, mas temos este espaço, o estúdio, onde as pessoas podem ir, sabes? Queres trabalhar hoje de manhã, à tarde, ou se estamos a ter alguma reunião importante, temos o nosso estúdiozinho para nos reunir ali, em frente ao rio, é muito giro. Tu há bocadinho dizias que o Covid trouxe quase que um reset ao mundo da publicidade. Como é que tens visto esta evolução desde então e em que é que tu acreditas que nós podemos esperar da publicidade amanhã? Eu acho que, por exemplo, o trabalho remoto, sabes? Eu estou a falar contigo, estou aqui em Lisboa, não é? E tenho estado a trabalhar em Lisboa neste último mês, depois vou para Nova Iorque e posso fazer isso. Depois volto de Nova Iorque, venho para aqui, depois vou para Nova Iorque outra vez. Eu acho que agora, ao fim de 2 anos, pelo menos nos Estados Unidos, em Nova Iorque, que é uma cidade com alta densidade populacional, e as pessoas evitam até ao limite ir para o escritório. Mas agora já está a começar a haver reuniões em pessoa e nada substitui isso, não é? Tipo, mesmo nós temos pessoas na nossa equipa que são mais júniores e é mais difícil um júnior aprender através de um ecrã do que estás lá sentado, claro, e explicas, sentas, levantas e mostras referências e não sei o quê. Essa parte, eu acho que é a ótima liberdade que temos, sabes? Por exemplo, para Portugal, eu falo com amigos meus que moram aqui, que trabalham daqui, eu acho que é uma oportunidade gigantesca para agências portuguesas e para talento português
trabalhar daqui para o resto do mundo, percebes? Já não há a barreira de uma pessoa estar presa ao mercado português, sabes? Pode trabalhar no mercado português e também ter clientes, sei lá, em Londres, em Amsterdã, em Paris, em Nova Iorque, sabes? Nós tentamos trabalhar com talentos daqui de Portugal e do Brasil também, pela nossa ligação. Apesar da nossa equipa ser quase 100% pessoas americanas, temos uma planner que trabalha no Brasil, que ela está baseada no Brasil e, por exemplo, ainda em dezembro juntamos a equipa toda e há uma que está no Canadá, o outro que está em Salt Lake City, ou seja, e juntamos as pessoas porque é importante a gente juntar-se de vez em quando, sabes? Mas a maior parte da nossa equipa está em Nova Iorque e nós somos 10, somos pouquinhos, somos muito pouquinhos. 10 full-time e mais freelance, trabalhamos com vários freelancers. Mas acho que, por exemplo, mudou-me, respondendo à tua pergunta para não viajar, existem criativos muito bons a trabalhar em equipas internas dos clientes. Isso acontece imenso. Nós o ano passado fizemos projetos para a Amazon, para o Twitter, para a Yahoo, tudo com equipas internas, de criativos internos e das relações que nós construímos na nossa carreira e nós serem criativos a contratarem outros criativos, entendes? As marcas muitas marcas têm essa abertura também, não é? Têm essa abertura e são processos super colaborativos. No início havia muita, da parte das agências mais tradicionais havia tipo aquela territorialidade. A equipa do cliente é uma porcaria, eles estão no cliente, sabes? Tipo, havia algum preconceito em relação se eles estão no cliente é porque não arranjaram emprego noutras agências. Não é verdade. Hoje em dia, eu acho que o que acontece foi as pessoas fartaram-se, ótimos talentos, fartaram-se da burocracia, do mundo corporativo, sabes? Do burnout das agências e foram procurar alternativas, sabes? Muitos foram para o cliente. Eu provavelmente, se não tivesse montado a Atlântico com o Marco, tinha ido, e o Marco a mesma coisa, tínhamos ido procurar outras coisas, tinha explorado qualquer coisa, porque as coisas tornaram-se chatas, sabes, nos últimos anos, de muitas reuniões, gente que não faz a mínima ideia, sabes, tens que atender a todas as opiniões, por menos sentido que façam. Tornou-se realmente uma coisa, ou seja, para fazeres um trabalho era como eles, é uma expressão que eles usam nos Estados Unidos, que é pulling teeth, sabes, é arrancar dentes, custava muito e sabes, tipo, é cansativo, sabes, tornou-se realmente muito corporativo, muito politicamente correto, no mau sentido. Então claro, tendo 10 pessoas à nossa, ainda sendo pequenina, mas com salários americanos, é uma coisa que nos faz perder o sono muitas vezes, não é? E quando demos esse passo, não é? Foi ano passado, aí houve um par de noites que não dormimos, mas realmente a agência muda, não é? E nós estamos, tudo que nós ganhamos, nós estamos a investir, em vez de tirarmos para nós e estamos a comprar grandes carros e grandes casas, não sei o quê, não é, nem sequer tenho carro, não é esse o nosso objetivo, é realmente reinvestir na agência e depois isso está provado. Quanto mais nós investimos, mais retorno temos, sabes? Mais projetos maiores. Claro, mais vai ganhando essa Sim. visibilidade. Ao longo da nossa conversa foste tocando em alguns pontos críticos da tua carreira, a tua mudança para o Brasil, esta última experiência que estavas a ter na Young Rubicon. Qual é que acreditas que possa ter sido efetivamente assim o grande desafio da tua carreira profissional até ao momento? Eu acho que foi quando eu fui para o Brasil, sabes? Acho que foi ter saído daqui com quase 40 anos e ter ido para o Brasil e ter tipo 2 níveis de gente acima de mim, mais novos que eu, sabes? Eu acho que
sabes, questionas-te. Eu questiono-me constantemente, todos os dias. Acho que são aquelas inseguranças, sabes? Mas ganhaste isto, ganhaste aquilo, fizeste isto. Tu ganhas e, no meu caso, no caso do Marco, na sócia também, nós esquecemos, sabes? Se nós ganhamos alguma coisa, nós na manhã a seguir, é um dia novo, o que nós ganhamos para trás não conta, sabes? Então temos constantemente estar a provar às pessoas, sabes? A reinventar-nos. E assim, é giro, é divertido. João, quero agradecer-te a tua disponibilidade. Eu acho que deixas um testemunho muito real, muito humano, muito emocional, sem deixar só o vislumbre das coisas bonitas, que é completamente visível de quem está mais longe e nos conhece só assim, com alguma distância. E, portanto, eu acho que estes testemunhos, como tu estás a mencionar, que é o impacto que tem na vida das pessoas, a realidade pelas quais temos que passar para atingir um conjunto de objetivos a que nos propomos, nem sempre é fácil, mas não é impossível, e tu és efetivamente um exemplo disso. Obrigada, João, uma vez mais. Obrigado, Silvia. Obrigada, até ao próximo Profiler.